Olá, amigos do Ibirajara. Finalmente, 2026, estamos juntos. Estava ansioso por esse nosso encontro, de vários que vão se realizar futuramente. E com muito carinho, ao receber o convite de vocês, preparei o estudo de hoje à noite, e que eu vou compartilhar com todos. Se vocês me permitirem, aqui está o material que nós vamos trabalhar durante o período de hoje. União da alma e do corpo. Um assunto muito interessante, principalmente para aqueles que estão chegando à doutrina espírita, que necessitam de um conhecimento maior de como se dá a reencarnação, a ligação do espírito com aquele feto que já está em fase de crescimento no útero da mãe. Como é que se dá isso? Como é que se processa? E hoje as questões 355 e 360 do Livro dos Espíritos vão tornar isso o mais claro possível dentro da didática kardeciana. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu preciso que a gente recorde algumas coisas que já foi estudado aqui anteriormente, possivelmente na semana anterior. Uma das coisas que temos que deixar bem claro para entender e para contextualizar o que nós vamos trazer no dia de hoje é que a união da alma junto do corpo, a união da alma junto ao corpo, começa na concepção, mas só é completada na ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Isso é muito interessante, somente nas obras de André Luiz, quando ele descreve esse fenômeno de ligação do espírito, ainda na erraticidade, com aquele feto que está no útero da mãe. Os espíritos têm, e o exemplo que André Luiz nos dá é tirado exatamente do nosso lar, quando eles vão para uma câmara onde o espírito começa a entrar em estágio de diminuição, entre aspas, né? Se constringe, vai diminuindo de tamanho, até o momento em que o parto da mãe se realiza, né? O nascimento se realiza propriamente dito, e ali está efetivado aquele processo que começou 9 meses antes, quando o óvulo foi, vamos dizer assim, teve a sua ligação com o espermatozoide. Né? O espermatozoide foi lá, colocou aquele espírito em especial, porque não há coincidência, não há caso, tudo na natureza tem uma razão de ser, que a gente ainda não percebe, não entende, mas quando o espermatozoide chega lá no óvulo e, e essa concepção se realiza naquele momento 1 da criação, ou momento 0, como dizem alguns cientistas, ali o espírito já está presente. E é aquele mesmo que tem que reencarnar junto àquela mãe, junto àquele pai, àquela família. O acaso não existe. E outra coisa que eu gostaria de recordar com vocês, seria o item 2, é que no intervalo que medeia a concepção ao nascimento, Kardec perguntava: goza o espírito de todas as suas faculdades? E a gente já viu que o espírito de verdade responde dizendo mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Isso aí é importante a gente frisar. E é por isso que alguns espiritualistas, isso nós vamos comentar um pouco mais à frente, percebem, eu disse espiritualistas e não materialistas, infelizmente, tiram daí uma possibilidade de cometer o aborto. Isso nós vamos falar mais à frente. E
E o Espírito de verdade continua. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Então, aos pouquinhos, ele vai se adaptando, né, a um novo processo reencarnatório. Mas nós vamos falar muito sobre isso daqui a pouquinho. E o outro e último item que nós precisamos recordar para dar continuidade aos nossos estudos aqui é este, que ao nascer o espírito não recobra a plenitude das suas faculdades. Ela se desenvolve gradualmente como os órgãos. É a bênção do esquecimento, né? Então, a partir dali, ele já perde a lembrança do passado e é como um novo livro que está sendo escrito ou redigido. O espírito se acha numa nova existência e é preciso que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Esse é o estágio de perturbação em que, durante o crescimento, o espírito vai aprendendo, vai tendo novos ensinamentos, né? Através da educação dos seus pais, dos seus professores, dos seus evangelizadores, e assim ele vai formatando um novo conhecimento, uma nova realidade para esse espírito que vai viver ao infinito, somando novos conhecimentos a cada oportunidade reencarnatória. Bom, mas agora vamos ao que nos compete no dia de hoje. A questão 355 começa assim. Há de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim isso ocorre? Quer dizer, no seio materno elas já perdem a capacidade da vitalidade da vida. Com que fim isso ocorre? É castigo de Deus, pessoal? Será? E os amigos espirituais respondem que frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Para todos, né, meus amigos? Para todos que estão envolvidos nessa oportunidade reencarnatória. Os pais sofrem, sabemos disso, vocês sabem disso, devem conhecer vários casos nesse sentido, até mesmo dentro da família, né? Ou então entre amigos. E o espírito que ali estava vinculado também passa por uma experiência que depois será explicado o motivo dessa experiência, dessa prova, dessa dificuldade, desse incômodo que a criatura vai passar. O amigo espiritual que está reencarnando terá que passar. Por que isso? Eles vão explicar isso daqui a pouco. Questão 356. Entre os natimortos, aqueles que já nascem mortos, né? Saem do útero da mãe já mortos, haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Vou repetir a pergunta. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, que não eram para reencarnar e por isso nascem mortos? Resposta dos amigos espirituais. Alguns há efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas essa resposta não ficou clara. Possivelmente não ficou clara para vocês. Para mim também não ficou. E por isso Kardec faz uma subpergunta. A subpergunta A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Quer dizer, Deus vai permitir que isso aconteça? Aí a resposta simples e breve. Algumas vezes, mas não vive. Pessoal, ainda não está claro aonde a gente
percebe pelas respostas, ainda não está claro. Kardec ainda quer saber mais. Kardec ainda não se deu por satisfeito. Por isso ele faz a 536B, a questão 536B, outra subpergunta. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? É aí que Kardec queria chegar. É aí que ele queria chegar. E a resposta, que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então tudo tem um motivo de ser. Tudo tem uma história para ser contada. E muitas vezes, início em vidas passadas. Depois de algum tempo, às vezes até depois de retornar à pátria espiritual, é que nós vamos saber disso tudo. Principalmente quando essas coisas acontecem de forma natural, sem o chamado aborto voluntário. Às vezes ocorre até o aborto involuntário. Mas por que isso? Só muito tempo depois é que nós vamos saber. E isso, com certeza, ao retornar à pátria espiritual, ao recobrar a nossa memória do espírito, nós vamos entender não só isso, mas alguns reveses que acontecem na nossa vida presente, que nós não entendemos o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento, provas ou expiações. Entenderemos depois. Prossegue Kardec com a 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É essa situação, talvez que eu considere mais grave e que temos que estar atento, porque alguns juristas, alguns homens públicos, deputados, senadores, estão trabalhando, e eles trabalham continuadamente para que isso se torne uma realidade jurídica, uma lei aqui entre os homens. Estou me referindo ao Brasil, porque infelizmente na Europa e na América já existe pela lei humana a permissão para isso. E o que é que a doutrina espírita fala sobre o aborto? Quais são as consequências que o aborto traz para o desencarnado e para os pais? O amigo de verdade diz: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. E para o espírito que foi nulificado, essa palavra de Kardec é bem interessante e própria para o contexto, traz consequências dolorosas, tanto físicas e morais, também espirituais, que é uma consequência da moral. E para os pais fica uma série, como vou dizer, como posso amenizar essa situação? Consequências desagradáveis. Porque quando nós cometemos o aborto intencional, nós estamos fabricando um obsessor. Esse é o termo que alguns amigos espirituais fazem e com exatidão. Estamos montando um contexto próprio, propício, melhor dizendo, para um espírito obsessor. Coisa semelhante acontece também com a pena de morte. Também acontece isso. E aqui na nossa casa espírita, aqui no SEAS, essa casa aqui que está com SEAS, Centro Espírita Aristide Silva, aqui em Teresópolis, há muitos anos eu estava chegando na casa, eu tive a felicidade de encontrar um adesivo que foi distribuído há muitos anos, há mais de 6 anos, 7 anos talvez, num momento que nós chamamos de um encontro que nós realizamos anualmente, que é a Semana Espírita de Teresópolis. E foi distribuído aos participantes daquela época esse adesivo pequenininho para ser colocado no carro, lá na traseira do carro. O Grupo Ultra é um grupo que nos ajuda a fazer folders, panfletos, material de divulgação, né, da Casa Espírita, etc. E eles, de
livre e espontânea vontade, através de um projeto social deles, distribuíram esse adesivo contra o aborto a favor da vida. E isso eu tenho até no meu carro até hoje, na traseira do meu carro eu tenho. E às vezes, não só comigo, algumas pessoas tiram esse adesivo, que ele é colocado externamente, não internamente. Ele é colocado externamente sobre o vidro traseiro. E muitas vezes eu chego no estacionamento, cadê o adesivo? E quem tirou? Por que tirou? Fica aí a interpretação de cada um. Mas não só comigo, de vários companheiros da casa espírita. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta simples e objetiva dos amigos espirituais, diretamente no ponto. Há crime. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Por mais que o homem tente refazer, como eu falei lá atrás, as leis humanas para se adaptar a esse contexto do aborto e para permitir de forma legal o aborto, existe crime perante a lei de Deus. Há umas situações que o mundo espiritual permite e que hoje a nossa legislação também permite e que vai ser falado aqui na frente. Mas aquele crime intencional para se libertar de um fardo futuro, só Deus poderá julgar aquele irmão. Não somos nós. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Repare que os amigos espirituais dizem uma mãe ou quem quer que seja, porque às vezes a mãe é coagida a abortar, o pai firma esse compromisso com ela, obriga, médicos que aceitam, enfermeiros e aqueles outros que de forma externa a um ambiente hospitalar também fazem dentro de algumas pseudos clínicas ou dentro de alguns lares sem nenhuma higiene, provocando até o falecimento da mãe. É crime. É crime. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Esse é um adendo dentro da nossa lei que, de acordo com a resposta do amigo espiritual, diz que nós estamos no caminho certo. O que é que o amigo espiritual responde? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, no perigo da mãe vir a desencarnar, de uma gestação dificílima, complicada, aí vamos dar preferência à vida da mãe e o feto terá que ser retirado do seu útero. Essa é uma das condições legais que a nossa legislação brasileira permite o aborto, uma delas. Então é preferível que se sacrifique a vida daquele espírito que está nascendo, ao contrário de outra que já existe e que pode dar luz a um outro espírito, ou aquele mesmo, que poderá vir uma situação mais tranquila, né, dentro da medicina e da ciência, que vai ajudar aquela mãe a ter o seu filho. 360, para finalizar aqui as nossas pesquisas. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo,
Pergunta bem interessante, né? E característica mesmo da esperteza de Kardec, né? Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que já está crescidinha, que viveu algum tempo? Em tudo, diz o Espírito de Verdade, em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram? É que assim o quis o Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Então, vamos respeitar, vamos tratar de igual maneira todas as situações, porque a gente não conhece absolutamente nada. É assim que devemos respeitar as obras da criação. Não temos como discutir com Deus. Não temos essa autonomia, não temos essa autoridade, nem conhecimento. Nós somos crianças espirituais e temos que tentar aceitar e respeitar tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Como sempre, eu peço auxílio a Miramês, né? Nosso querido Miramês, e ele nos fala sobre essa situação em especial do aborto. Se o aborto foi provocado, as mãos que deram início a esse crime sofrerão as consequências do ato criminoso. Por outro lado, esse fato busca educar o que se destinou a nascer e a sofrer a provação de não nascer. Como nós falamos, é uma prova para os pais, né? Um aborto involuntário, por exemplo, um espírito que chega natimorto aqui na Terra, mas se destina a uma prova também, no caso do aborto, para esse espírito que ali está. Alguma necessidade existe para que ele esteja envolvido nesse processo. E Miramês continua: a violência não é somente física, isso tem que ser bem registrado. Ela existe? Existe. E o sofrimento é atroz. Temos relatos, que hoje o tempo não permite, mas existem relatos, vocês podem procurar isso na internet, de espíritos dando o seu testemunho do que eles vivenciam de forma trágica e cruel no momento em que o feto está sendo sugado, como se fosse um aspirador, puxando, triturando aquele feto no início do seu processo de desenvolvimento no útero da mãe. Então a violência, porém, não é somente física. Ela é gerada nos pensamentos e eles podem violentar as atitudes dos companheiros, desfazendo ideais e dando intuição negativa às criaturas fracas nos caminhos que se percorre, dando origem aí à criação, o nascimento do obsessor. O aborto é falta de Jesus no coração. E a vida é o Cristo no seu esplendor, na consciência dos homens. Meus irmãos, fica aqui a minha colaboração, onde devemos refletir muito sobre isso e, na questão especial do aborto, orar muito aos nossos homens públicos, aqueles que nos representam, tanto a nível estadual ou federal, para que no Brasil não aconteça nenhuma autorização jurídica que permita tal atrocidade com o espírito que está se programando para reencarnar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e fico aguardando para breve um novo convite, que eu creio que já chegou, se não me engano, para abril. Em abril estaremos juntos novamente. Muita paz a todos.